Fala, meu querido, Max aqui mais uma vez, Cogumelo na Prática, passando para trazer uma dúvida muito interessante que eu recebo direto aqui no meu telefone, perguntando, nos grupos também, que eu faço a mentoria, enfim. Max, quero começar um negócio de cogumelo, quanto que eu tenho que investir? Cara, que eu tenho que falar para você que eu não sei quanto eu tenho que investir, porque cada lugar é um lugar, certo? Cada estado é um estado, são impostos diferentes, são estruturas diferentes. Então, melhor do que falar quanto, eu vou falar no que investir, beleza? Então, eu vou dar para você uma ideia do que seriam os maiores investimentos, onde você tem que determinar maior investimento para você começar o seu cultivo de cogumelo. Lembrando que eu vou estar falando aqui dos investimentos para quem vai comprar a sacaria de composto, beleza? Então, aquela pessoa que quer produzir o composto, o investimento é lógico que será maior. O primeiro gasto que você vai ter é com a terraplanagem. Onde você vai construir a sua estrutura, seja ela estufa ou barracão. No meu caso, o meu terreno é muito íngreme, né? Com declive acentuado e muita subida. Então eu tive que preparar um lugar para construir. Eu tive que chamar uma máquina, uma reta escavadeira, onde ela construiu um platô para eu estar construindo uma estrutura. Então, em primeiro lugar, você tem que saber onde você vai construir. Você vai ter que preparar ali o local da estrutura. É o primeiro gasto. Outra coisa, abrir a estrada até o local. Por quê? Vai chegar essa carinha para você, caminhão, né? Então o caminhão vai ter que chegar na porta ali da sua estrutura. Para você escoar a sua produção, você vai ter que ter uma estrada, né? Para você carregar o seu carro, o que for que seja. Então você tem que garantir a estrada, tá? Tem que cascalhar a estrada. Na minha região chove muito, né? Em 4 épocas do ano, em 4 meses do ano aí. Então a minha estrada tem que estar cascalhada. É um gasto que você vai ter também. Então tem que colocar tudo na ponta do lápis, certo? Então, resumindo, você vai ter que garantir o acesso tanto de pessoas quanto de veículos, tá? Até a sua estufa. O segundo gasto é com a estrutura, onde eu vou cultivar o meu cogumelo. Eu posso ter uma estufa ou eu posso ter um barracão de alvenaria. Qual que é o mais vantajoso? Na descrição do vídeo eu vou colocar um link de um vídeo que eu tenho no meu canal falando sobre isso, as vantagens e desvantagens de um ou de outro, tá? Então o que vai determinar isso? A mão de obra, a escassez de mão de obra na sua região. Na minha região, quando eu fui construir, a mão de obra é muito escassa. Então, para eu estar fazendo um barracão de alvenaria seria muito mais difícil, né? Levaria muito mais tempo. Então, eu optei para contratar uma empresa, foi ali na região de Bragança Paulista, para vir já com a estrutura toda planejada e montar no local a minha estufa, tá? Mas, para mim, na minha opinião, eu tive muito menos dor de cabeça do que se eu fosse construir uma estrutura de alvenaria. Lembrando uma dica muito importante, se você for fazer estufa ou barracão de alvenaria, pense no pé direito, adquira uma estrutura com o pé direito mais alto, tá? A minha tem em torno de 4,20 metros por aí, no centro da minha estufa, né? E nas bordas, terminando assim nas laterais, a estufa 3,20 metros. Então, para evitar aquele calor em excesso, ok? Então, assim também o barracão, beleza? Só uma dica. Então, o que acontece? Quando você compra uma estrutura de estufa, no meu caso, eles vão pedir para você fazer a base da estufa, tá? Eles vêm só com os paus de eucalipto, no caso, né? Com os metalons, lonas, mas a estrutura, eles precisam de 2 fileiras de bloco, ok? Bloco preenchido. Para depois vir, isso aqui no caso seria o rodapé da estufa, tá? Então toda rodapé da estufa tem que ter 2 fileiras de bloco de 10 preenchido, beleza? Isso aí tem que levar em consideração, quanto que eu vou gastar para preencher isso. E aí depois eles vêm com a estrutura de madeira, os paus de eucalipto, os metalons e montam a parte, tá? A parte de cima da estufa. Em relação ao piso da estrutura, tem pessoas que fazem com brita, apenas joga brita ali na estrutura. Eu prefiro cimento grosso, porque a higiene da estufa fica mais fácil, né? Não tem tanto ali, se cair cogumelos ali, que vai acontecer de cair restos de cogumelo durante a colheita. Aquele cogumelo dá para você varrer e recolher, então a contaminação cruzada ali, fungos concorrentes, né? Vai ser muito melhor você evitar. Depois disso,
você planejou a estrutura externa, vou planejar a estrutura interna da estufa. Você vai precisar de eucaliptos, né, para fazer as prateleiras. Ok? Onde vai vir depositadas as zacarias. Então as prateleiras seriam mais ou menos assim, ó. Você olhando a estrutura de uma vista lateral, tá? Então aqui tem as medidas certinhas, tá? Aqui tem as medidas certinhas para estar fazendo essa estrutura. Mas enfim, aqui seria eucalipto, eu uso eucalipto, você pode usar outra estrutura se você quiser. Eucalipto aqui é de 8 a 12 centímetros de diâmetro. E aí na minha estrutura, você pode usar aqui, além dos eucaliptos, você vai usar cabo de aço ou bambu. Né? O cabo de aço é interessante porque ele fica mais fácil a higienização, porém ele custa mais. Na minha estrutura é bambu mesmo, tá? Bambu normal ali, e vai apodrecendo o bambu, vai entrando algum inseto corroendo o bambu ali, vai trocando, então é super tranquilo. Caso madeira não indico porque é muito caro, madeira vai ficar caro, cara. Então não precisa disso. Como já falei, cogumelo, e não precisa de nada chique. Essa é a estrutura interna da sua estufa. Você vai gastar com paus de eucalipto para formar os pilares e os bambus para formar as prateleiras. Esses são os maiores. Eu estou falando, pessoal, dos maiores gastos que você vai ter, tá? Dos gastos onde você deve prestar maior atenção. Ok. Você construiu a estrutura externa, construiu a estrutura interna. Aí você vai precisar da aspersão para você tornar aquele ambiente úmido. Ok? Então, a aspersão você vai precisar dos encanamentos para estar levando, né? Aqui, vamos supor que aqui seria o teto da estufa. E a aspersão ela corre aqui por cima, ó. Corre por cima das prateleiras, tá? Com os bicos aspersores. Então você vai precisar de cano. Na minha estufa eu fiz com cano de 3/4 subindo, se dividindo em canos de meia, com os aspersores, né? Coloco o T ali no cano de meia e coloco os aspersores rosqueando. Então a minha estrutura tem uma malha de cano, uma vista de canos de meia sobre as prateleiras. Tá? E quando você liga o registro, você tem a aspersão da sala. No meu caso, como o terreno é muito íngreme, eu coloquei o reservatório de água lá em cima e desci com um cano de 50, aqueles canos de azul para irrigação. Eles são mais em conta. Não precisa ser o cano marrom. E aí chegando lá embaixo com uma pressão tamanha. Então eu não precisei de bomba para causar a pressão na minha estrutura, tá? Se você não tem o seu terreno acentuado, onde você possa colocar o reservatório em cima, você vai precisar de uma bomba. Então você vai precisar de uma bomba aqui, tá? Uma bomba aqui para colocar pressão no sistema para fazer a aspersão. O outro investimento seria a sala de embalagem. Você já tem a estrutura, já tem todas as prateleiras formadas, a aspersão, então você precisa preocupar onde você vai embalar os seus cogumelos. Tá? Eu aproveitei uma parte da minha estufa. Eu separei 21 metros quadrados da minha estufa e eu faço a embalagem ali sem problema nenhum. E é super tranquilo, só tem que manter tudo limpinho, não tem problema. Então a sala de embalagem você deve preocupar com a mesa. Você pode ter uma mesa não cara, uma mesa simples. No meu caso eu coloquei cavalete ali de eucalipto e a tábuas de eucalipto em cima, super tranquilo. Então dá para você colocar uma mesa improvisada, nada caro. Você vai precisar de uma balança para você pesar suas bandejinhas de 200 gramas. Você vai precisar de uma embaladora, aquela embaladora elétrica onde você puxa o plástico, passa e faz a selagem. Né? Você tem que fazer o selamento ali daquela bandeja para aquela bandeja não abrir durante o transporte. Tá? Então você tem que embalar e tem que selar. Então você tem que comprar uma embaladora e seladora juntos. Tá? Tudo em uma peça só. Embalar e selar. Bacias para colheitas, materiais de embalagem, bandejas, plásticos, aqui são gastos de pequenos valores, mas você já tem que pensar mais ou menos aí o que seria para você estar adquirindo, tá? Pensar em rótulos da bandeja também, você vai ter que pagar um designer gráfico para fazer um rótulo para você, você vai ter que fazer a cotação para imprimir o rótulo
com aquele plástico filme por cima, onde ele pode pegar a umidade, senão ele vai desfazer, né, na hora que estiver na refrigeração. Então tem um tipo certo de rótulo que aguenta a umidade. Então você vai perguntar para a empresa onde você vai estar fazendo, né? Sala de armazenagem, você colheu, embalou, já tem que ir direto para o freezer. Na minha estrutura, nada caro, eu tenho freezer usado segunda mão, onde eu coloco um termostato, esse termostato consigo manter a temperatura ali de 2 a 4 graus, normalmente. Na verdade, o termostato você coloca a temperatura que você quiser, né? Mas se você tiver um freezer com termostato, que você adquire pela internet e monta ele, dá para você transformar o seu freezer em geladeira. Preocupar também com parte elétrica, né? A parte elétrica é muito importante. Na minha estufa não tem luz, tá? Eu não tenho luz nas salas de cultivo, não tem necessidade. Eu não vejo necessidade para isso, já faz 5 anos que eu toco desse jeito. Eu tenho energia onde? Na sala de embalagem e também na sala de armazenamento dos freezers. Então você tem que preocupar com a parte elétrica. Ok, então depois de tudo pronto, material para embalar, prateleiras feitas, você vai preocupar com o quê? Ou melhor, você tem que preocupar com isso antes de fazer, né? Você tem que procurar saber aonde tem produtor de composto perto de você. Então você tem que preocupar em pesquisar quantos quilômetros tem da minha estufa, da minha propriedade, um produtor de composto, qual que seria o frete para uma pessoa sair daqui e ir lá buscar o composto e trazer. Também ligar para esse produtor de composto e procurar saber o preço da sacaria, tá? Então isso aí que você tem que ter em mente. Os investimentos mais pesados é na estrutura e na compra do composto. O resto é investimento que não leva tanto gasto. Como exemplo, outros investimentos, carrinho de mão você vai ter que ter. Colaboradores, inicialmente, talvez você não tenha condições de arcar com um colaborador, funcionário, por exemplo. Então você vai ter que colocar a mão na massa, tá? Então eu vou começar com colaboradores? Não, eu tenho condição sim, eu vou arcar com colaborador. Ok, não tem problema nenhum. Então seria carrinho de mão, colaborador, lavar a VAP para você lavar a estufa, fazer higienização, você tem que ter uma. Isso é importantíssimo, é um custo-benefício que você tem que ter um investimento, e é um investimento que vale a pena, tá? Igual eu falei nos outros vídeos, se você manter a sua sala limpa, a probabilidade de acontecer uma contaminação ali com fungos concorrentes diminui bastante, tá? Pensar também na distribuição da sua produção. Como eu vou fazer a distribuição? Vou fazer no meu carro? Eu vou adquirir um carro para tal? Ah não, Marcos, eu tenho condições de ter um carro extra. Ok, não tem problema. Não, eu não tenho condições de ter um carro extra, eu vou fazer no meu carro. Ok também, não tem problema nenhum. Como que eu faço a minha distribuição? Eu coloco naqueles isopores grandes, né, encho aquele isopor de bandeja de cogumelo e coloco no meu carro de distribuição e levo. Tá? Então esses seriam os maiores gastos que você vai ter, né? Lembrando que os gastos mais pesados é na estrutura e na sacaria. Tá? Cogumelo não é difícil de cultivar, é tranquilo de cultivar e você apenas tem que planejar antes para você não ter uma surpresa quando você começar. Beleza? Então é isso aí, uma dica. Já vai sondando aí onde tem distribuidor de composto próximo a você e já vai sabendo o frete, quanto que é para buscar e trazer. Tá? Porque isso é um dos pontos que tem maior investimento. Ok? E aí, gostou? Você já deve estar imaginando, sabe que vou gastar muito dinheiro? Coloca no papel, anote tudo. Tá? Importante você planejar antes de investir. O que eu tinha para passar era isso. Aguarde o próximo vídeo com mais informações e se inscreva no canal, acione o sininho aí para você estar recebendo as notificações, beleza? Então um grande abraço, tchau, tchau!